Boa noite a todos. Que Jesus esteja em nossos corações. A aula de hoje é muito importante e é um dos princípios básicos da doutrina espírita. É a reencarnação. É uma ideia bastante antiga, porque os Espíritos do Senhor, quando vêm trazer as suas revelações, eles não trazem somente coisas novas, eles recapitulam aquilo que a humanidade já conhece. Eles vão estabelecer uma relação entre o que já foi revelado e aquilo que eles podem avançar no conhecimento para a humanidade. Então nós encontramos a ideia da reencarnação em povos da antiguidade. Eles acreditavam, muitos deles. Nós temos aí na apostila que fosse na África, na Ásia, na Europa, vários povos acreditavam que depois de morrer a criatura podia viver novamente. Embora talvez eles não entendessem muito bem como é que isso podia acontecer. Tanto assim que existiu, por exemplo, a ideia da metempsicose. Eles achavam que a pessoa que morria, ela podia voltar a viver, mas no corpo de um animal inferior. Então é por isso que muita gente brinca a respeito de reencarnação e diz: olha, cuidado, hein? Esse gato que você está chutando, de repente é um parente seu, que está reencarnado aí no gato. E nós, à luz da doutrina espírita, sabemos que não é bem assim. Qualquer animal merece nosso respeito. E ele tem um princípio inteligente que está em evolução. Certamente, mas não é que ele seja um ser humano que agora está reencarnado nele. Era uma ideia antiga essa. Eles achavam, por exemplo, quem sabe, de orientar as pessoas para se controlarem nos seus hábitos, nas suas atitudes, porque eles diziam assim: olha, se você é muito matreiro, astucioso, olha que você volta no corpo de uma raposa, porque a raposa é tida como um bicho ladino, né? Esperto. E se você come demais, olha, de repente você volta como um suíno. Era um modo que eles tinham popularmente para chamar a atenção das pessoas de alguma consequência na próxima encarnação. Mas à luz da doutrina espírita nós sabemos que não. A gente vem evoluindo como princípio inteligente através das formas inferiores e a gente alcança a escala humana. Nós não podemos utilizar mais corpos de animais inferiores, não dá mais. Numa comparação assim meio imperfeita, a gente diria que quando a gente cresce, o sapato não cabe mais, não é? Então, uma vez que a gente desenvolveu nossas potencialidades, aquele corpo de animal não serve mais para nós, não comporta toda a nossa manifestação, não há nem condição, né, de encarnarmos num corpo de animal. O espírito nunca retrocede na evolução alcançada. O máximo que ele pode fazer é estacionar temporariamente naquele mesmo estágio em que ele se encontra, se ele não se esforça por progredir. Mas nós dizemos estacionar, é uma expressão, porque apesar de tudo, a pessoa sempre está se desenvolvendo um tantinho, aprendendo algo, observando algo, mesmo sem se esforçar. Então, reencarnação, à luz da doutrina espírita, não admite metempsicose. Antigamente também eles falavam transmigração das almas, quer dizer que a alma passa de um corpo para o outro, dependendo. Cuidado lá, porque nós não passamos de nosso corpo para o corpo de uma outra pessoa, também não. Alguns até perguntam: como é, eu vou nascer no corpo de outra pessoa? De jeito nenhum. Nós formamos o nosso corpo com a reencarnação. Bom, então
há outra expressão que se mistura com a ideia da reencarnação: ressurreição. Entre os israelitas, por exemplo, os judeus antigos, eles tinham a crença de que a pessoa ressurgia. Havia os saduceus que não acreditavam muito em ressurreição, mas a grande maioria eles acreditavam sim em ressurreição, acreditam ainda, né? Só que, vamos brincar um pouquinho e dizer que eles ouviram cantar o galo, mas não sabiam onde. Porque eles falavam de ressurreição para várias situações. Desde que o espírito se manifestasse de novo após a morte, para eles era ressurreição. Então, um fenômeno de evidência, o espírito era visto por alguém. O corpo já morreu, mas a pessoa foi vista. Eu vi fulana, eu vi Beltrano. Então eles diziam, ressurgiu. Ele ressurgiu, ela ressurgiu. Se aparecesse, porque a diferença de evidência, quando só a pessoa vê, é uma ligação especial, o médium vê, não é? A aparição não, a aparição, embora diáfana, já dá para todos nós observarmos. Se estivermos algumas pessoas num ambiente e aparecer um espírito, mesmo meio transparente, o perispírito dele, mas a gente vê, os nossos olhos já alcançam ver. Ele está conseguindo alguma substância para se apresentar. Então é uma aparição. Também se houvesse uma aparição de um espírito, eles também diriam, ressurgiu, ressuscitou. E se o espírito se materializasse, então, mais do que nunca eles diriam, ressurgiu, ressuscitou. E nós temos essa palavra, ressurreição, em algumas das religiões ligadas ao cristianismo, e mesmo no budismo, no hinduísmo, se fala de reencarnação. Mas como nós conhecemos mais o catolicismo, os evangélicos, a gente ouve eles dizerem que eles acreditam na ressurreição, mas eles falam ressurreição da carne, que o corpo que nós julgávamos morto ressurgiu. Eles não sabem explicar como, isso seria uma coisa milagrosa, seria por ordem divina, então há uma ressurreição. O corpo aparece novamente. Bom, a ciência demonstra que isso é impossível. As substâncias que compõem um corpo, quando vem o fenômeno da morte, essas substâncias começam a se decompor. O corpo todo se desestrutura, não vai poder perdurar. É um processo normal. Então não vai, aquele corpo vai ser reaproveitado no laboratório da natureza. Às vezes a gente brinca um pouquinho, não é para ridicularizar, não. É para a gente raciocinar. Já imaginaram? Se realmente depois nós fôssemos ressurgir a carne, mas aquele corpo nosso morto já foi reaproveitado na natureza, já foi reaproveitado através das plantas, comido por animais, não é? Então, serviu para formar novos corpos, porque os animais e as plantas alimentaram pessoas. E então, vamos dizer que num ressurgimento final, talvez uma pessoa dissesse, espera aí, essa orelha sua aí é minha, viu? Não é sua não, dá para cá, é minha. E ficaríamos disputando matéria. A matéria que serviu para a composição dos nossos corpos, não é? Não é bem assim. O Espiritismo está de acordo com a ciência. Não. O corpo que morre, ele não ressuscita. São leis divinas, perfeitas. Não há um retrocesso, não. O apóstolo Paulo disse bem, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Carne é matéria, sangue é matéria. O que? Vai para o plano espiritual? Não dá. O que é matéria fica no mundo material. Não tem como ir. Eu sei que falam, por exemplo, que Maria foi assunta aos céus, porque ela foi levada por anjos.
mas não seria o corpo de carne. Ela espiritualmente pode ter sido levada a planos espirituais superiores, como não? Mas não o corpo. O corpo não. Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. São naturezas diferentes, não é? O próprio apóstolo Paulo, ele também explica: semeia-se corpo material, semeia-se porque a gente enterra, né? Semeia-se corpo material, ressurge corpo espiritual. O que se liberta, o que ressurge, não é o corpo material, é o perispírito, o corpo espiritual. Esse se libera, acompanha o espírito, não é? Mas naturalmente o pessoal vai dizer: ah, mas Jesus ressuscitou. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o principal da sinagoga lá em Cafarnaum, Jesus ressuscitou 2 mortos, não é? Bem, era o que o pessoal então acreditava. Vejam bem, há 2000 anos atrás. Nos nossos dias, em lugares muito retirados, que não há médicos para verificar, pode ocorrer de pessoas entrarem em estados especiais e serem dadas como mortas, não é? Porque a pessoa não responde, fica insensível, não acorda, morreu. Agora, há 2000 anos atrás, lá na Palestina, também eles achavam assim. Se a pessoa fica lá, imóvel, parada, não abre os olhos, não demonstra sensibilidade, morreu. Está horas assim, morreu. E lá o clima era muito quente. E eles tinham também uma preocupação de tocar em cadáveres, se tornar um ambiente impuro. Eles tinham uma série de normas lá para purificação. Então, o que eles faziam? Eles sepultavam rapidamente. Era assim que eles faziam. Então, a pessoa que apresentasse letargia, que é um estado de morte aparente, isso às vezes acontece por uma enfermidade. A médium Ivone do Amaral Pereira, espírita, que escreveu vários livros como médium, não é? E os dela mesma, ela narrou que quando pequenina, quando ela nasceu, ela foi dada como morta. E as preces da mãe dela, rogativa espiritual, ela deu novamente sinal de vida. Mas já estava sendo preparada para ser sepultada. Morreu, estava doente, ficou num estado especial, demorado, pronto, morreu, não é? Então, estas coisas podem acontecer quando não há, no nosso ambiente já não, tem um médico que verifica, não é? Há exames que permitem verificar se a pessoa está mesmo morta ou não. Mas em alguns lugares onde não há certos recursos, não é? E naquele tempo, há 2000 anos, era assim. Então, esse filho da viúva de Naim, ele estava em estado letárgico e ia sendo conduzido no seu cortejo para o sepultamento. E Jesus se condoeu muito, porque era uma senhora viúva, ele era filho único. Então ela chorava muito. Jesus se compadeceu, chegou perto do caixão do rapaz e deu a ordem para ele despertar, retomar o controle do seu corpo. Porque Jesus sabia que ele não estava desligado do corpo, ele, espírito, ainda estava animando o corpo. O corpo não estava morto, estava num estado especial, né? Então Jesus deu a ordem, Jesus sabia, inclusive ele transcendia o corpo, ele via espiritualmente, ali estava o espírito ligado ao corpo, não estava morto o corpo. Então Jesus restituiu aquele filho à sua mãe. Foi uma cura que Jesus realizou com o seu magnetismo, com a sua autoridade moral, com a sua força de vontade. Ele conseguiu que aquele espírito pudesse animar novamente o corpo. Jesus contribuiu com o seu magnetismo, com os seus fluidos, para o rapaz sair daquela situação. Sozinho ele não saía, certo? Foi uma cura que Jesus realizou, admirável, mas não foi ressurreição de um corpo morto. Da mesma maneira com a filha de Jairo.
Lázaro também, né? Lázaro foi ressuscitado por Jesus. E quando Jesus recebeu a notícia de que o amigo dele estava muito doente, Jesus disse: essa doença não é para a morte. Jesus sabia, mesmo à distância, ele tinha informação, conhecia o estado de saúde do seu amigo, que ele era sujeito a esses estados letárgicos, não é? E Jesus ainda continuou por lá trabalhando. Depois de 2 dias ele disse: Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Ele não disse Lázaro está morto, Lázaro dorme. Aí o pessoal disse: Senhor, se ele dorme, está bem então. Aí Jesus, para que eles entendessem a linguagem deles: Lázaro está morto e eu vou lá, né, para despertá-lo. Então Jesus foi. Chegou na casa de Lázaro, Lázaro já estava sepultado. Ué, se ele não estava morto ainda, morreu do sepultamento. Não, naquele tempo eles não punham dentro do solo e jogavam terra em cima. Naquela região eles colocavam em cavernas, em grutas. Era uma região de calcário. Então eles colocavam dentro de uma gruta e punham uma pedra. Foi assim que fizeram com Jesus também, certo? Então lá estava Lázaro dentro da gruta e uma pedra fechando. A irmã: ai Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Ele disse: você crê? Aquele que crê em mim verá sempre, né? Aí Jesus se põe em oração e chama Lázaro. Lázaro, primeiro ele pede que tirem a pedra. E depois ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, apesar de todo enfaixado, como era costume na época, não é? Ele caminhou e saiu, porque ele saiu do estado letárgico. A irmã falou assim antes: Senhor, já cheira mal, porque é o 4º dia. Isso ela pensava, mas o corpo não estava em decomposição, nem ele estava vivo, estava só em estado letárgico. Então ele não estava em decomposição. Ela supôs, pensou que... Então nós vemos aí Jesus curando pessoas, tirando-as de estados especiais. Mas ele não transgrediu nenhuma lei, não há como. As leis divinas nós não podemos alterar, não é? Bom, então nós vemos assim que apesar das ideias que correm de ressurreição da carne, nós não entendemos dessa maneira. Nós achamos que há ressurreição, sim, ressurgimento, que a pessoa volta a surgir, mas ela ressurge na carne, com a reencarnação. Nós somos todos espíritos reencarnados, já morremos e estamos aqui, ressurgimos, estamos nós aqui vivos, o espírito não morre, a vida continua. E nós formamos novos corpos e estamos animando. Quando este corpo não servir mais, alguma coisa acontecer, nós temos que nos desligar dele. E formaremos novo corpo, nós ressurgiremos na carne, na matéria, mas não teremos a ressurreição do próprio corpo morto. Aliás, essa ideia de ressurreição da carne é meio tétrica, não é? Por isso que o pessoal tem muito medo quando aparece um espírito. Dá de retro. O pessoal tem medo de espírito, porque o espírito saiu do túmulo. Já imaginou? Aquela carne deve estar... Sim? Então o pessoal fica muito impressionado. Agora, se a gente pensar, o corpo é sepultado, se desfaz. Nós, filhos de Deus, seres imortais, continuamos a viver, seguimos a nossa caminhada. Quem vai ter medo? Quem que vai ter medo de gente? Não é fantasma, não é assombração, não é morto-vivo, não é? Então nós não temos essa impressão. Reencarnação é o que o Espiritismo prega. O espírito é imortal, não se desfaz como o corpo, ele continua a viver com o seu perispírito e ele volta à Terra para se ligar a um ovo, a união de uma célula masculina e feminina, que vai dar a ele a oportunidade de plasmar um novo corpo, para animar esse corpo e viver outra vida, outra encarnação aqui na Terra.
Até aí tudo bem? Alguma dúvida, alguma perguntinha? Sim. Você falou no começo dos animais, né? A parte que eu entendo assim, no início, quando a gente era um espírito menos evoluído, a gente era um animal e aí se evoluiu para chegar no ser humano? Nós nunca fomos um animal. Nós sempre fomos princípio espiritual. Sempre fomos espírito, mas nós nos ligávamos a corpos materiais de forma animal, para através dessas vidas adquirirmos experiência, certo? E guardávamos essas experiências conosco, nosso patrimônio espiritual. Porque se a gente diz, nós já fomos animal, não, nós não fomos nunca animal. Nós somos filhos de Deus, princípio espiritual, certo? Mas nós nos manifestamos através de corpos, animamos corpos inferiores, certo? Bem, agora nós vamos perguntar, tudo bem, então tem reencarnação, agora, por que será que Deus faz a gente reencarnar? Por que a gente tem que viver muitas vidas? Diga. Para que, assim, se Deus é um princípio de bondade, amor e sabedoria, aquela questão no inferno, você foi mal, você vai para o inferno pela eternidade. É muito tempo para você pagar. Então, se Deus é Pai, Ele te dá uma segunda chance. Exato. Vejam bem, ele está comentando aquela ideia de inferno. Morreu, vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório, não é? Agora, isso a gente sempre comenta. Uma pessoa viveu 60 anos e foi uma pessoa má, nunca fez nada de bom. E a pessoa morreu. E aí ela vai para o inferno pagar pelos seus erros. Bom, ela viveu 60 anos. Então ela vai pagar no inferno 60 anos. Não. 600 anos. Não. 6.000 anos. Não. 6 milhões de anos. Não. A eternidade. Por 60 anos de erro. E Deus criou a pessoa e sabe. Ele sabia que a pessoa, como era, o que podia fazer. Deus sabe tudo ou não sabe? Então não tem proporção a pena com a culpa, de jeito nenhum, não é? Ainda mais a ignorância humana. Uma pessoa, para ser má assim, é porque ainda é muito ignorante espiritualmente, não é? Então a gente sabe que essa destinação, quando o corpo morre, as situações do lado de lá, à luz da doutrina espírita, completamente diferente. Como a reencarnação, aqueles estados podem ser temporários. Um estado de sofrimento, um estado de incompreensão, mas temporário, porque a pessoa vai reencarnar, vai ser encaminhada à reencarnação. Mas para quê que Deus faz a gente nascer uma vez, e duas, e três, e 100 vezes? Por quê? Não é? O que Ele quer? O que Deus quer com isso? Bom, Deus não faz nada inútil, a gente já aprendeu, né? Ele é bom, supremamente bom, sábio, nos ama e Ele não faz nada inútil. Então, se nós reencarnamos, precisamos reencarnar, Deus nos manda reencarnar, renascer, é para cumprir desígnios divinos, há propósitos para a nossa vida. E o que a gente vem fazer aqui? Bom, uma das coisas que a gente vem fazer é cooperar na obra da criação. Eu gosto de comparar, por exemplo, a minhoquinha não sabe que ela é útil, ela só quer viver. Mas ela fura o solo, não é? Ela tem a sua sobrevivência, ela fertiliza o solo, areja o solo. Deus já estabeleceu que uma utilidade ela tem. Tudo que existe tem uma utilidade, a gente que não sabe. E nós também somos seres úteis. E muito mais espiritualmente, não é? Não só materialmente. Então nós vamos cooperar na obra da criação. Nós temos uma função na vida. Às vezes nem descobrimos, em nós mesmos, no nosso corpo, milhões de vidas existem. Nós somos um universo, comandamos um universo. E a vida está dentro de nós. Bem, nós cooperamos na obra da criação de muitas maneiras. E com isso a gente vai adquirindo experiência. Deus é bom pagador. Ele é um empregador e tanto.
ele obriga ao trabalho, já é o trabalho, faz parte da nossa vida, mas também nós temos salário, recompensa. Nós retiramos experiências das provas, dos nossos aprendizados. Ou então nós estamos resgatando os erros passados, consertando, corrigindo, tendo a oportunidade de corrigir aquilo que deixamos errado. E sempre estamos progredindo, estamos evoluindo, desenvolvendo intelectual, moralmente. Então nós estamos num aprendizado, num desenvolvimento extraordinário. E nós precisamos da reencarnação para novas experiências. Quando nós desenvolvemos, ao mesmo tempo nós precisamos de outros tipos de experiência que a Terra enseja e que antes a gente nem era capaz de fazer. Então a gente está evoluindo. Reencarnação não é castigo. Houve algum tempo em que os espíritas destacaram muito a questão do castigo, não é? Diziam assim: não, a gente reencarna para pagar os nossos pecados. É porque a gente errou, então precisa reencarnar. Não só por isso. Não só. Sim, às vezes a gente reajusta, resgata coisas do passado, graças a Deus que a gente pode resgatar, reajustar. Mas nós reencarnamos, nós estamos aqui para servir aos desígnios divinos e para aurirmos a nossa própria felicidade nesse desenvolvimento, né? No nosso progresso. Quando nós falamos assim, dizemos que a reencarnação só vai representar para a pessoa um castigo. Não, Deus não está mandando castigo para ela. Mas como a pessoa não se comportou e insistiu em atitudes erradas, ela enfrenta consequências difíceis. E aí então a gente diz assim: tá vendo? Deus castiga. Não. Consequência dos atos da própria criatura. Deus está educando a pessoa. Agora, só a pessoa vai se sentir como se fosse em castigo quando ela não progride, não se esforça. Então ela fica repetindo situações, aí fica desgastante, fica torturante, mas é porque a pessoa não quer evoluir, não quer aproveitar, não quer se desenvolver. Então é nesse sentido que ela pode representar um castigo para a pessoa, não é? Bom, nós temos aqui do Livro dos Espíritos, vocês viram aí a bibliografia da aula? Tem um livro, Reencarnação, de Gabriel Delany. E curiosidade minha, quem aqui já leu o livro Reencarnação, do Gabriel Delany? Mas romancinho todo mundo já leu. Romancinhos mais variados todo mundo já leu. E uma obra de conhecimento, de estudo de casos. Esse livro, a Reencarnação, do Gabriel Delany, ele vai contar casos interessantíssimos. E como é que se reconhece, às vezes, a pessoa que reencarnou? Há um caso, por exemplo, lá de um casal que perdeu 2 filhinhas num acidente e elas voltaram, reencarnaram como filhas deles mesmo, no caso. E elas faziam coisas semelhantes a que as outras crianças que eles tiveram faziam. Havia uma menininha, por exemplo, que morreu a menina e passaram-se alguns anos e aí nasceu outra filhinha para eles. E quando nasceu a filhinha, de repente ela começou a cantar uma canção, quando ela tinha uns 4, 5 aninhos, começou a cantar uma canção de ninar. A mãe disse: quem ensinou para você essa canção? Ela disse: eu mesma sei. Eu não aprendi com ninguém, eu mesma sei. Mas a mãe reconheceu a canção. Quem é que cantava aquela canção? Uma empregada que eles tinham tido, mas que há muitos anos já não estava com eles. Mas a menininha anterior tinha aprendido com essa empregada a canção. Então ela está reencarnada e tem a lembrança da canção. E ela canta. Então, comprovações da reencarnação. É muito interessante esse livro. Não é livro de romance, são estudos de casos. Ele vai mostrando a reencarnação, as diferentes situações, provas, casos. É admirável. Além de vocês terem aí a parte de Allan Kardec, né? O Livro dos Espíritos, que trata da reencarnação. E ali
lendo o Livro dos Espíritos, eu tirei uma coisa interessante. Pergunta Kardec: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Porque alguns espíritos, de repente, sempre acertaram, foram indo bem. E será que eles precisam encarnar? A resposta foi: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos e, consequentemente, sem mérito. Olha lá, não é? Como? Atalha o caminho de uns, eles ficam ótimos. Acertaram algumas experiências, já são felizes. E os outros? É justo? Não, não é. Continuou Kardec perguntando: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? O que é que ganham aqueles que acertaram, que foram indo direitinho? O que eles ganham? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Não é invejoso. Tem uma porção de pessoas com situações formidáveis ao redor dele, ele não tem, mas ele não é invejoso. Outro sofreria com isso, Por que eles têm, eu não tenho? Iria se torturar, blasfemar. Mas ele não tem. Se ele não tem esses defeitos, ele não tem sofrimentos consequentes. Então não pensemos que a reencarnação é só sofrimento, depende de como a pessoa sente e comporta. Mas a pessoa às vezes está indo muito bem, mas tem tanta coisa por aprender nesse nosso universo, não é? Nesse nosso mundo, a Terra. Eu, por exemplo, acho que eu sou muito ignorante. Há tanta coisa que eu desconheço e numa única encarnação não dá para aprender. Antigamente a gente tinha os enciclopedistas. Eram homens enciclopédias, sabiam tudo que havia para saber eles sabiam. Isso era no passado. Hoje em dia o médico é médico e tem que fazer congresso todo ano, cada 2 anos, porque olha, os conhecimentos se renovam e na especialidade dele ele não consegue ficar atualizado. Só na especialidade dele, imagine conhecer tudo. Então não dá, numa encarnação só não dá para aprender tudo. Não é? Nós precisamos aprender e colaborar na obra da criação. Então temos um caminho muito longo ainda pela frente. Depois de verificarmos a reencarnação, nós vamos ter a próxima aula, que é argumentando sobre a reencarnação. A gente vai ver os argumentos filosóficos, científicos e religiosos sobre a reencarnação. Por enquanto estamos só vendo algumas ideias. Allan Kardec estudou, meditou, perguntou e a gente chegou à seguinte conclusão. O espírito é sempre o mesmo. Na nova encarnação, ele pode conservar algumas semelhanças no modo de agir, nos traços do seu caráter, no aspecto moral. Ele pode conservar, não é? Agora, se muda a posição social e a pessoa é condicionada desde criança num novo ambiente, ele vai refletir o novo ambiente. Se era um fidalgo, mas agora ele nasceu numa favela, ele vai falar como um menino de favela. Ele vai se comportar como um menino de favela. Alguma coisa pode ficar de resquício. Alguma coisa. Lá em casa nós não somos muito preocupados com etiquetas, mas a minha sobrinha, aos 2 anos e meio, 3 anos de idade, quando se sentava à mesa, parecia uma dama. Era uma dama. No restaurante, os garçons ficavam encantados de ver.
como ela se comportava, como pegava o guardanapo, como pegava garfo e faca. Era dela. Eram experiências que ela conseguiu guardar e apresentava, não é? Há crianças que leem com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Outros vão até os 10 anos e ainda está penando para conseguir ler direito, não é? Então, são desenvolvimentos, aptidões que cada criança traz. Sem querer eu entro na aula que vem. Melhor a gente ficar aqui mesmo. Agora, então, se muda de costumes na sua nova posição social, ele vai mostrar a influência do meio e da criação, da educação. Se ele não tem condições para transcender, ele vai se adaptar ao meio, não é? Eu conheci um senhor que era numa posição subalterna, onde a gente trabalhava, bem subalterna. Mas ele era todo cheio de apresentação, como se fosse um senhor. Ele sabia que a situação dele era de um subalterno, mas ele era cheio de etiquetas. Pois não, senhor doutor, providenciarei imediatamente. A gente achava divertido, né? Mas era aquele resquício que se apresentava na nova encarnação dele. O meio não ensejava aquilo, mas ele trazia com ele, né? Em outras coisas não, em outras coisas ele se adaptou ao meio, era o que podia. Não podia transcender ao meio. Então aqui Kardec diz assim: se de senhor ele se torna escravo, não terá os mesmos hábitos. Na Índia, teve o caso da Bridie Murphy, e também um caso da Shanti Devi, uma menina. Ela nasceu lá na Índia, há castas, não é? A casta dos proletários, a casta dos comerciantes, a casta dos guerreiros e os fidalgos. E a pessoa nasce naquela casta e não pode mudar. Não pode mudar. Ela sempre será daquela casta. E cada casta tem seus hábitos. E a menina nasceu na casta dos operários. E desde pequenininha ela reclamava: mas eu não como assim. Eu quero que diferente, essa comida não serve para mim. Não é? Porque ela reencarnou muito rápido e ainda guardava lembranças da encarnação anterior. Esses casos foram célebres, existem livros a respeito. Também o espírito, quando reencarna, na nova encarnação, de repente ele pode se apresentar melhor moralmente do que era. Como será que o Hitler pode ser numa nova encarnação? Talvez que ele experimentou dores e problemas e reencarnando, ele quer ser bom e fraterno e solidário. Doeu para ele. E talvez ele aprendeu a lição e talvez ele venha diferente. Agora, o espírito meio renitente, meio rebelde, às vezes repete. Mas pode ser que a pessoa, por exemplo, era ambiciosa. Como gostava de dinheiro. E por ambição, fez muita coisa errada. Mas não era uma pessoa propriamente cruel. É que o dinheiro cegava. Tinha dinheiro, tinha interesse, ele não via mais nada. Agora, do lado de lá da vida, ele viu o que causou. Ele pôde acompanhar problemas. Ele viu o que ele poderia ter feito de bem e não fez. Ele teve grandes remorsos, grandes arrependimentos. Quando ele pôde reencarnar, e ele reencarnou pobre, mas ele reencarnou numa situação que não é só porque ele era pobre que ficou humilde, porque tem muito pobre que não é humilde coisa nenhuma, né? Não, ele reencarnou com uma compreensão diferente da vida. Ele conseguiu entender e agora ele é uma pessoa com uma disposição diferente. Ainda vai precisar ser testado, provado. Porque uma coisa é a gente dizer assim: não, eu mudei. Agora vamos ver se mudou mesmo. Então, para isso, a prova da nova encarnação, não é? Mas às vezes era tão orgulhoso e agora é humilde, é fraterno. Não é fingimento. É que ele entendeu e está se renovando, tem direito.
Às vezes alguns espíritos se comunicam e estão como adversários de alguém e diz: vocês estão acobertando essa pessoa, estão querendo ajudá-la, ela não merece. Vocês não sabem o que ela fez, essa pessoa, porque isso, porque aquilo outro. A gente diz para ele: ah, meu irmão, mas de acordo com a bondade divina, essa pessoa tem direito de melhorar. Ela precisa de ajuda para melhorar. Se ela não for ajudada, ela nunca vai ficar melhor. E o programa divino é que ela melhore. Por isso ela está reencarnada, tem família. Não devia ter família, ela acabou com a minha família, destroçou a minha família. E como é que ela tem família agora? Tem família porque precisa. Certa vez Chico Xavier sofreu de uma senhora um comportamento meio agressivo, reclamando, exigindo. E ele fazia o que ele podia, mas a mulher estava exigente, não é? E ele falou um pouco firme com ela. Quando apareceu o mentor dele, Emanuel, ele perguntou: o senhor não acha que eu tenho razão? Ele disse: você está com razão, mas ela tem a necessidade. Diante de Deus, a necessidade de alguém, necessidade real, é muito importante. É a lei da caridade, não é? Justiça é uma coisa, mas a caridade, né? É aquilo que a pessoa realmente precisa. Bem, então nós às vezes estamos assim numa nova encarnação e recebendo essa oportunidade, nem sempre merecemos, mas é a misericórdia divina. Vamos aproveitar, vamos utilizar para o bem, vamos ser criaturas renovadas. Deixa lá o passado. O novo corpo, nenhuma relação tem com o corpo antigo. Não tem. Se bem que houve um caso em que a pessoa reencarnada apresentava impressões digitais semelhantes à dos passados. Mas eu tenho a impressão que são casos apenas para despertar a atenção, para chamar a atenção. Em verdade, não é o usual, não. É um novo corpo, obedece à hereditariedade de pai e mãe da presente encarnação. Porém, há certas qualidades espirituais que vão se refletir no corpo. Já vimos algumas, não é? Intelectuais, de costumes. Mas o olhar, por exemplo. O olhar diz muito da pessoa, não é? Então, no olhar, muitas vezes, está ali presente. Talvez seja uma das razões, porque quando a gente conhece alguém, a gente olha para a pessoa e a gente diz: acho que eu conheço essa pessoa. O corpo é outro, mas a emanação da pessoa e o olhar da pessoa, a gente identifica, não é? Naquela vibração. Entretanto, nós não podemos confundir aparência corpórea com qualidades morais e espirituais. Aí prevalece o ditado popular: quem vê cara não vê coração. Então a pessoa conseguiu nascer com o corpo bem equilibrado, com aparência agradável, e a gente acha: essa pessoa deve ser boa, porque olha aí, mereceu um corpo bom, uma aparência bonita, né? Essa pessoa não tem problemas espirituais, ela reencarnou bem. Quem vê cara não vê coração. E a gente não sabe às vezes o que está dentro do organismo da pessoa e que ainda vai se manifestar, não é? O doutor Wilson Ferreira de Mello, neste salão mesmo, certa vez, fez uma palestra sobre reencarnação e disse que uma das escolhas erradas que às vezes o espírito faz quando quer vir à Terra, uns escolhem a riqueza e é um problema, mas outros escolhem a beleza. A beleza é uma arma difícil de a pessoa saber usar adequadamente. Atrai muitas pessoas, chega a desequilibrar a pessoa que é muito bonita, não é? Então diz assim: olha, não escolham muita beleza, não. Um pouco de jeitinho, simpatia, não é? Também no monstro não precisa vir. Mas acontece que você não fique preocupado em beleza, porque a beleza corpórea para o nosso mundo imperfeito é fonte de muitas dores e sofrimentos. Fixações mentais de pessoas em cima de alguém só porque é bonito, né?
é terrível. Então nós vemos, às vezes a gente olha a pessoa e vê a pessoa muito bem, a gente diz, essa pessoa deve ser santa, essa pessoa é merecedora. Não façamos essa comparação, não é? Chico Xavier era mocinho, até que não era feio, mas quando ele estava com uns 40, 50 anos, não era nada bonito, né? Mas era tão bom, alma boa, hein? Criatura. Madre Teresa de Calcutá também não é lá essas coisas, hein, na aparência. Mas realmente que alma, que bondade, que virtude. Então não vamos ficar pensando assim, nasceu bonito, nasceu saudável, esse tem merecimento. Não, às vezes é uma misericórdia divina, ainda uma oportunidade. Talvez que uma pessoa, se viesse com todos os problemas que ela acarretou, a coitada nem se levantava. Ela ficava curvada, nem conseguia se erguer. A misericórdia divina nos dá muitas condições. E nós às vezes não sabemos reconhecer isso. Vamos então valorizar a nova vida, a nova encarnação que o Senhor nos concedeu. Nós estamos com a oportunidade, vida nova. Na próxima aula nós temos algumas coisas mais para falar, que não posso falar agora. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade, vida nova. Como Deus é sábio e amoroso. Não condenou nenhum de nós. Estamos nos olhando, vocês olham para mim e não sabem o que é que eu fiz no passado. E eu olho para vocês e também não vejo nada do passado. Tudo gente nova, gente amiga, gente bem. Graças a Deus, não é? E vamos para frente com a misericórdia divina. Obrigada.